Boa parte dos clubes brasileiros, quando se referem ao Flamengo e ao futebol brasileiro na mesma frase, fazem sempre uma alusão ou uma referência, um discurso que o Flamengo, pelo seu tamanho, deveria fazer sacrifícios, abrir mão de certas coisas em benefício do futebol brasileiro como um todo, em benefício do crescimento do futebol brasileiro. O Flamengo deveria liderar um movimento para desenvolver o futebol brasileiro, crescer, de todos os clubes, de forma conjunta. Eu acho que o Flamengo não está disposto a fazer esse sacrifício. Mas a pergunta que eu faço, será que isso de fato é verdade? Outro ponto, será que esses clubes que têm essa narrativa, eles também estão dispostos a fazer sacrifício quando é a sua vez? Bom, é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o canal e quer ajudar no crescimento do canal, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever, ativar o sininho, é você deixar o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende esse conteúdo como relevante e distribui para um número muito maior de pessoas. Claro, comente aqui se você gostou de algo ou se você não gostou, não importa. O importante é interagir. Através dos seus comentários, a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Sem contar que é uma oportunidade de ter uma relação mais estreita, mais próxima com o canal e a minha com você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais um ponto, aqui na descrição desse vídeo você tem um link para acessar o grupo de membros do canal e tem uma série de benefícios exclusivos para você. Então vá lá, se torne membro e venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, existe sempre essa narrativa dita por vários presidentes de vários clubes que o Flamengo ele não está disposto a abrir mão de certas condições que ele tem no futebol brasileiro em prol do todo. Isso sempre foi muito usado em relação aos direitos de TV, que o Flamengo sempre ganhou muito mais que os outros. Já disse, na minha opinião, com argumentos, eu coloquei aqui por méritos. Mas isso sempre foi questionado, porque o Flamengo não abre mão, não pensa no coletivo, não pensa nos outros clubes e não pensa no todo. Bom, com essa negociação agora recente do direito de TV, isso meio que foi colocado, né, de lado, já que o Flamengo abriu mão de muita coisa, inclusive, embora continue sendo o clube que mais vai ganhar nos direitos de TV, ele diminuiu muito a distância para os outros. Ele foi o clube que mais abriu mão, e os outros, nenhum abriu mão de nada. Pelo contrário, eles ganharam mais do que ganhavam antes. E é justamente esse o ponto que eu chamo a atenção. Será que esses clubes que têm essa narrativa, eles estão dispostos a abrir mão de alguma coisa quando é sua vez? E o ponto que eu chamo a atenção é que existe uma hipocrisia muito grande no futebol brasileiro e que nenhum clube está pensando no coletivo, nenhum clube está pensando no crescimento do futebol brasileiro. Os clubes só estão pensando exclusivamente no seu benefício, né? Em enriquecer em detrimento dos outros. Então não existe esse discurso de que é o bem do futebol brasileiro, é o coletivo. E eu vou aqui a algumas considerações. Por exemplo, o Flamengo, nesses direitos de TV, agora negociados com a Libra, ele perdeu ali na faixa de 60 milhões de reais por ano em relação ao que ganhava antes. E claro, Palmeiras e São Paulo, por exemplo, aproveitaram desse valor que o Flamengo deixou de receber e cresceram suas receitas praticamente proporcionalmente e se aproximaram muito mais do Flamengo do que tinha antes. Então, cadê o sacrifício? É só do Flamengo? Mas ok. Vamos sair um pouco da questão dos direitos de TV e vamos para um tema que está muito recorrente ou muito debatido nas últimas semanas, em função, inclusive, da manifestação dos jogadores pela questão da grama sintética. Praticamente é unânime entre os jogadores, só não aqueles jogadores dos clubes que têm grama sintética, a gente entende, porque o patrão dele ele não pode ter um discurso contra o patrão estando lá ele trabalhando,
mas é praticamente unânime que os jogadores não querem jogar na grama sintética. E existe também uma preocupação, um risco de lesão maior do que jogando na grama natural. Mas, e também tem a questão da qualidade do jogo, tem um monte aí de argumentos contra a grama sintética. Inclusive, esse gramado artificial, sintético, como você queira chamar, é proibido nas principais ligas do mundo, inclusive também nas competições da FIFA. E por que é usado no Brasil? Já houve várias tentativas de clubes que não têm grama sintética de tirar a grama sintética do calendário do futebol brasileiro, ou pelo menos das principais competições, como a Série A. E aí eu pergunto, por que o Palmeiras é contra? Por que o Botafogo é contra? Por que o Atlético Paranaense é contra? E por que o Atlético Mineiro está indo nesse caminho também? Já que devem pensar no coletivo, no bem do futebol brasileiro. Simplesmente porque eles não estão preocupados com o bem do futebol brasileiro, com o futebol coletivo, com o desenvolvimento do produto. Não, não estão. Eles estão preocupados única e exclusivamente com seu bolso, os seus bolsos no caso. Então não existe esse sentimento, essa preocupação com o desenvolvimento do produto, do futebol brasileiro, deixar um produto mais atrativo para que ele seja mais valorizado e melhor comercializado. Isso não existe. Existe uma preocupação única e exclusivamente com seu bolso, com seu faturamento, com seus interesses. Nunca é um interesse coletivo. E isso me leva a crer que existe uma hipocrisia muito grande no futebol brasileiro. E o Flamengo, ele na tentativa, nas últimas negociações, de tentar criar uma liga que tivesse um ambiente mais favorável ao crescimento das receitas como um todo, ele acabou sendo prejudicado. Existem outros ativos também que sempre questionam o Flamengo, que o Flamengo deve dividir as receitas, que o Flamengo deve pensar no todo, mas não existe esse sentimento coletivo no futebol brasileiro. Se nós formos pegar o passado, sempre foi assim. Na época que os clubes paulistas, no tempo do Banco Excel, da Parmalat, que eram aqueles investidores estrangeiros que colocavam dinheiro a rodo aqui no futebol paulista, não tinha esse discurso de o Flamengo está ficando muito mais rico, o Flamengo não pensa no coletivo, porque naquele tempo também não tinha um discurso do coletivo. Diogo, mas os investimentos estrangeiros eram específicos para os clubes, sim, mas ali já começava a descolar as receitas de TV, as receitas publicitárias, por que nunca houve essa preocupação? No momento que o futebol de São Paulo, que o Flamengo se organizou e o Flamengo já descolou, principalmente do futebol paulista, se compararmos as receitas de publicidade, é só você pegar quanto é que vale a camisa do Flamengo, para ninguém ficar atacando aqui depois, né? A camisa do Flamengo está valendo ali em torno de 250 milhões, somando todas as propriedades. Se você for pegar a camisa do Corinthians, está valendo ali algo no máximo em torno de 200 milhões, somando todas as propriedades. Acho que 180 milhões, somando todas as propriedades. Então, isso porque o Corinthians é o clube de São Paulo com maior valor agregado de patrocínio no seu uniforme, né? O Palmeiras aí renovou, mas não vai chegar o patrocínio master, trocou o patrocínio master, inclusive, mas não deve chegar a 180 milhões de reais. Então, se você observar nas verbas publicitárias, nos patrocínios, o Flamengo, como sempre foi, o Red, vem liderando. E aí, obviamente, o futebol de São Paulo, muito incomodado, principalmente tem um discurso de que precisa equalizar as receitas, né? O foco muito grande era nas receitas de TV, mas vocês tenham certeza que essa discussão ela vai ultrapassar essa fronteira e vai para outras receitas, já que o discurso, vamos dizer assim, a prerrogativa da liga é de você negociar vários ativos publicitários em conjunto, então certamente essa discussão vai extrapolar para outras, vai extrapolar fronteiras e certamente vai para outras linhas de receitas, né? O Flamengo tem que ser muito safo, está muito alerta a esse tipo de discurso de prerrogativa. Se a liga for a esse custo, não vale a pena. Não vale a pena o Flamengo abrir mão dos seus ativos ou distribuir, compartilhar riquezas oriundas do seu ativo com outros clubes que não fazem nada para receber.
Isso para mim não faz sentido algum, e principalmente considerando que existe sim uma preocupação, cada um olhar o seu no futebol brasileiro. Não existe de fato essa preocupação de olhar o coletivo. Isso aí não existe. Então, o Flamengo tem que observar o que aconteceu nos direitos de transmissão, já está correndo para num próximo ciclo. Eu sempre digo aqui, quando eu faço comentários em relação à reação, à atitude da nova diretoria em relação aos direitos de transmissão para o mercado nacional, eu não estou me referindo a esse contrato que já foi fechado. Esse contrato que já foi fechado, eu não sou advogado, mas eu acredito que pouco ou nada possa ser feito. Mas para um próximo ciclo de negociações, e é isso que o Flamengo se refere, se movimenta nos bastidores para vir forte, aí sim o Flamengo já pode agir de uma maneira muito diferente, mais agressiva, recuperando parte do terreno que ele perdeu, ou abriu mão para que Palmeiras e São Paulo, em especial, alavancassem suas receitas, né? Então, embora o Flamengo já venha fazendo esse movimento para ter uma tratativa diferenciada em relação aos direitos de mídia, precisa observar esse movimento dos clubes com esse discurso de igualdade, com esse discurso que o Flamengo tem que abrir mão, ou melhor, não abrir mão, mas compartilhar as receitas oriundas dos seus ativos com outros clubes, né? E a prerrogativa é de que a Liga se negocia todas as verbas publicitárias de forma coletiva. Isso não existe, mas esse discurso ele vai começar a pegar, não vai ficar única e exclusivamente restrito aos direitos de TV, porque existe aqueles clubes menores e intermediários que vão querer ganhar mais das receitas oriundas do Flamengo e, por que não dizer, também do Corinthians. E o Flamengo tem que estar muito atento a isso, porque isso não existe em lugar nenhum, mas existe esse discurso da Liga, né? Na Inglaterra, algumas propriedades são negociadas de forma coletiva, mas não todas. Existe, inclusive, lá já um movimento dos clubes mais fortes, mais populares, terem um peso diferente na votação da Liga, isso muito em função para eles ditarem as regras, e as regras devem ser diferentes do que estão hoje, do contrário, não teria esse movimento que é chamado de Big Picture. Eu já fiz um vídeo a respeito disso. Então, cada vez mais no mundo existe um direcionamento para, sim, algumas propriedades, como o direito de TV, serem negociados de forma coletiva, mas as outras propriedades não. A verba de patrocínio de camisa, na maioria das ligas, elas são negociadas de forma individual, na Liga Espanhola, na Liga Inglesa, na Liga Alemã, na Liga Italiana. Algumas placas de publicidade são negociadas de forma coletiva, como na Premier League em especial, mas, como eu disse, já existe um movimento para algumas regras atuais da Premier League mudarem, com um direcionamento dos clubes mais fortes, mais populares, os clubes com maior apelo comercial. Eles querem ter mais peso nas decisões e provavelmente vão mudar algumas regras que os beneficiem mais, que combinem mais as receitas, conectando, indo para aqueles clubes que mais a geram. Então, é muito provável que esse discurso comece a ter no Brasil. E é muito importante que a diretoria do Flamengo ela não caia nesse conto de sereia, seja muito bonzinha, como foi a diretoria passada do Landim. Inclusive, não acho que foi assim por ser bonzinha. Eu acho que o Landim é um cara muito mais do que ligado nessas coisas. Foi muito em função, na minha opinião, de um projeto político que ele tinha de se tornar presidente da futura Liga, já que ele estava no último ano de mandato como presidente do Flamengo e, pelo que parecia, um cara muito apegado ao poder. E aí usou os ativos do Flamengo como uma moeda de trocação para ele alcançar, talvez, ali seus objetivos políticos. Essa é uma opinião minha, porque eu não acho que foi por ingenuidade, e eu acho que estava muito claro que em algum momento não ia ter essa união tida e a vida para que se formasse uma liga. Nunca houve uma união no futebol brasileiro nesse sentido, sempre houve uma hipocrisia muito grande. Vamos lembrar que em 87, quando o Flamengo abriu mão de disputar com o Sport, que é a final do Campeonato Brasileiro, que era um time, sei lá, de Série B, que ia pegar 2 goleadas do Flamengo, dos times mais fortes da história do Flamengo, abriu mão muito em função do que o Clube dos 13
Combinou, mas depois o próprio Clube dos 13, na figura do São Paulo em especial, que era uma das lideranças à época, e reconheceu o título do Flamengo. Décadas depois não reconheceu para ficar com a famosa Taça das Bolinhas. Então você vê aí que não existe união por parte de ninguém. E aí eu pergunto, por que que o Flamengo tem que ser o único a abrir mão? Por que que o Flamengo tem que ser o único bonzinho nesse sentido? Não, se o futebol brasileiro tem a cultura de cada um pensar no seu, por que que o Flamengo tem que abrir mão? O Flamengo ele tem que pensar no seu e nada mais do que justo. Ele tem que ganhar em relação aos ativos que ele tem. O Flamengo não está fazendo dinheiro com torcida de algum outro clube, com ativo de algum outro clube. O Flamengo está fazendo dinheiro com seus próprios ativos. Então, qual é a ideia, qual é a finalidade, qual é o objetivo de ele gerar dinheiro com seus ativos para distribuir para os outros, como sempre falo? Por que que o Flamengo é arrogante nesse sentido e os outros não? Por quê? Então esse discurso ele vai sendo repetido várias vezes na mídia, vai sendo repetido várias vezes e parece que esse discurso cola que é o certo, que o Flamengo é um malvadão, que o Flamengo ele não pensa nos outros, mas os outros pensam em quê então? Pensam no coletivo, é muito fácil você pensar no coletivo simplesmente tirando o dinheiro daquele cara que está trabalhando, que está gerando receitas. É como se tivesse, sei lá, num grupo, numa sociedade de 10 pessoas e tem um que carrega todos os outros. É isso que precisa ser feito. O Flamengo, então, como trem pagador, a locomotiva do futebol brasileiro, precisa gerar receitas para distribuir para os outros, precisa gerar riquezas para distribuir para os outros. Cada clube tem que gerar suas próprias receitas. Nós estamos numa sociedade de economia de mercado, cada um gere suas receitas com os ativos que ele possui, né? Com o valor dos ativos que possuem. O Flamengo ele tem o ativo mais importante do futebol brasileiro, que é a sua base de torcedores. É engajamento, audiência, visualização, tudo que você tem como importante hoje no mercado de exposição e de mídia. Então, por que que o Flamengo tem que gerar receita para os outros? Cada um que corra atrás dos seus. Né? Então, acabam discutindo esse discurso várias vezes repetido, várias vezes falado, e acaba colando que o Flamengo é um malvadão, que os outros clubes são coitadinhos. Quando você vê aí, quando o Palmeiras tem que abrir mão da grama sintética, opa, aí não, né? Aí não pode tocar, prejudica, lesiona os jogadores, nenhuma liga importante usa grama sintética, a FIFA não usa grama sintética. Então, cadê aí a preocupação em manter um produto, desenvolver um produto de qualidade para vender melhor no mercado? Cadê a preocupação de um coletivo melhor, de pensar no produto, né, ao invés de pensar no clube? Isso existe? Claro que não existe. Hipocrisia pura dos clubes, clubes que se dizem parceiros, né? Eu estou citando o exemplo do Palmeiras, porque é um exemplo muito claro da questão da grama sintética, que todo mundo sabe que prejudica o espetáculo, prejudica a qualidade do evento e também prejudica os jogadores. Dela Cruz, agora no último jogo contra o Vasco, na grama sintética, segundo o próprio Felipe Luiz, deixou de jogar por uma questão de preservação da integridade física ali do jogador, da parte de evitar lesões, né? O próprio Felipe Luiz disse isso. Então, cadê a preocupação com todo? Cadê a preocupação com os jogadores? Cadê a preocupação com o espetáculo? A preocupação em desenvolver um melhor produto? Não existe. Esse discurso só existe quando é para o Flamengo, que é o malvadão, segundo essa narrativa, e tem que distribuir suas riquezas com seus co-irmãos. É muito fácil ter esse discurso e não aplicar quando é a sua vez, né? Ou melhor, é muito mais do que fácil, é muita hipocrisia ter esse discurso e não aplicar quando é a sua vez. E o Flamengo, ele tem que ter muito cuidado com isso. A sua diretoria, nesse sentido eu apoio sim a diretoria, tem que ter um discurso, uma defesa muito agressiva dos direitos, dos ativos do Flamengo. Nada dessa história de distribuir riqueza com os outros clubes, porque aqui no futebol brasileiro sempre foi assim, cada um pensando no seu. E eu sempre digo aqui, o que importa são as grandes marcas, não é o produto como um todo. É claro que tem que trabalhar no desenvolvimento da qualidade do produto, né? É claro, mas todos têm que ter sua participação e não se escorar somente no trabalho ou na geração de riquezas de um só. Então é muito importante o Flamengo estar alerta a isso,
para que ele não seja lesado, prejudicado, principalmente em acordos futuros. É importante ter isso em mente, é importante trabalhar para criar um descolamento ainda nos direitos de TV, como já teve antes, porque o Flamengo gera muito mais audiência que os demais, o Flamengo gera muito mais exposição que os demais, é injusto uma diferença menor entre ele e os outros, então tudo isso tem que ser discutido, tratado. E eu sei que alguns vão falar, mas é questão de arrogância do flamenguista, do Flamengo como um todo. Não, não é. É questão de ser correto e proporcional com aquilo que o clube gera de receitas. Você tem que receber aquilo que você gera e não gerar para distribuir para os outros. Pelo menos essa é a minha opinião, quero saber a sua. Então deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante que se inscreva. Claro, deixar o like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número maior de pessoas. E vá lá na descrição do vídeo, tem um link para se tornar membro. Clique no link, veja a série de vantagens, benefícios exclusivos para quem se torna membro. Venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.